Olá, alunos, sejam bem-vindos novamente. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Gleison. Continuaremos trabalhar com a disciplina Eletricidade Aplicada e Sistema de Partida. Nessa aula especificamente, nós vamos falar só do motor de partida, certo? E esse assunto finaliza nossas aulas, ok? Então vamos lá. Bom, temos aqui em relação ao motor de partida. Então, o motor de partida, qual a finalidade do estudo do motor de partida? Então, a finalidade desse sistema é vencer a inércia e a compressão do motor de combustão, fazendo atingir uma rotação que entra em funcionamento autônomo. Então, as partes principais desses sistemas são fonte da energia elétrica, motor de partida, que é o motor elétrico de corrente contínua, chave de ignição ou botão de partida e chave de comando eletromagnético, que é automático. Bom, o motor de arranque ou de partida, certo? É um motor elétrico com escovas que tem a função de acionar o motor de automóvel até que tenha condição de funcionar sozinho, ou seja, dar partida no carro. Sendo assim, fica inoperante após esse período, permanecendo parado mesmo enquanto o motor do automóvel estiver funcionando. Então, ele atua somente na parte inicial do movimento do motor. Bom, falar um pouquinho em relação ao funcionamento do motor de partida. Então, o motor elétrico transforma energia elétrica em mecânica por meio de princípios eletromagnéticos. Então, os princípios teóricos são: sempre que o condutor elétrico é exposto em um campo magnético, for percorrido por uma corrente elétrica, atuará sobre ele, especificamente, uma força magnética com um sentido determinado, que será proporcional à intensidade do campo magnético e também à corrente que está fluindo através da espira. Então, se colocarmos dentro dessa bobina um pedaço de ferro, teremos como resultado um ímã, certo? Então, vai ser imantado. No motor de partida, temos no mínimo dois desses conjuntos. O ferro denominado sapata polar e a bobina de campo. Como as duas sapatas estão montadas em lados opostos e possuem polos contrários, cria-se entre elas um campo magnético. O rotor induzido possui um enrolamento no sentido longitudinal, certo? Se por esse rolamento passado uma corrente elétrica, for induzido o passamento justamente de uma corrente elétrica, surgirá um campo magnético. Então, a combinação desses dois campos, induzido e bobinas de campo, origina forças que induzirão o movimento do induzido. Bom, então temos justamente a figurinha relativa ao motor de partida, que é o que eu falei no slide anterior. Então, o campo magnético representado por um ímã permanente corta a espira, que é percorrida por corrente elétrica, provocando movimento na rotação da mesma, E o sentido de rotação depende, como vimos, do sentido do campo magnético e também da corrente elétrica. O campo magnético é fixo, mas a corrente elétrica deve ser invertida a cada meia volta na espira. Bom, para isso foi induzido um comutador, que é composto pelo coletor e escovas, que energiza somente as espiras que estão passando pelo ponto de maior aproveitamento, maior fluxo de campo magnético. Também, para maior aproveitamento ou menor perda, o induzido é constituído por pacotes de lâminas que minimizam a formação de correntes parasitas. São correntes internas que dificultam a permeabilidade magnética. Bom, então temos aqui justamente o motor de partida. Um desenho esquemático do motor de partida. Então temos alguns pontos, o borne de ligação, você tem a chave magnética, certo? Você tem a mola
de retração no circuito, você tem o pinhal, você tem a escorva, carcaça, enfim. Esse é justamente o motor de partida de um elétrico, né? De um automóvel, certo? Então você tem, por exemplo, caminhonetes, né? Que são motores diesel. Você precisa justamente da compressão do diesel dentro da válvula da câmara de combustão. Então, como é que começa essa compressão? Justamente com o auxílio do motor de partida. Então, o motor de partida, ele vai começar essa compressão. E a partir do momento que começa essa compressão, eu tenho uma reação espontânea em cadeia. Desencadeia justamente a combustão espontânea, certo? Então, esses são motores diesel. Tem motores Otto, que é gasolina e álcool, que tem justamente a vela, né? A vela justamente para desencadear essa reação espontânea. Nesse caso, o motor de partida, temos especificamente no diesel, eu preciso somente retirar o motor da inércia. Então, a maneira mais fácil de se colocar, de retirar esse motor da inércia, é justamente utilizando um motor elétrico justamente para impulsionar esse motor diesel, e esse motor diesel começa a sua combustão espontânea, certo? Então, para você parar um motor diesel, depois de iniciado isso, você tem duas formas, que é justamente cortar o diesel ou cortar o ar, certo? Por quê? A parte da combustão interna, justamente desencadeada pelo motor de partida, a parte do aumento da pressão e temperatura interna da câmara de combustão já está intrínseca no motor. Então, ou você corta o ar ou você corta o diesel somente para parar esse motor diesel após a partida, certo? Bom, voltando também a falar das partes, né, do motor diesel, então, do motor de partida, perdão. Então, o motor de partida é constituído de espiras de fios relativamente grossos e com ligação em série entre as bobinas de campo induzido. Assim, permite maior passagem de corrente elétrica e, ao mesmo tempo, uma corrente uniforme em qualquer ponto do circuito, o que contribui também para o bom aproveitamento da energia elétrica. Bom, o circuito completo de motor de partida, o circuito elétrico principal, é composto, né, pelos seguintes componentes. Então, tem a bateria, chave magnética, bobina de campo, o induzido e a bateria. Então, passando via regra pelo coletor e as escovas. Bom, então, vamos falar um pouquinho em relação à chave magnética, automático do motor de partida. Então, a chave magnética tem como finalidade comutar altas correntes por meio de correntes relativamente baixas. E com o desenvolvimento de tecnologia, dessa tecnologia, mesmo que ela é aplicada através da engrenagem do pinhão. Bom, a chave magnética é constituída por um núcleo fixo, onde está a solenoide, um núcleo móvel, que é o pistão, pontos de contato, os contatos, eixo e mola. A solenoide é formada por duas bobinas, uma chamada ou de atração e outra de retenção. Durante a atração, se desenvolve uma força magnética mais elevada, responsável por meio da engrenagem do pinhão, através da alavanca de comando, que é a haste ou garfo, certo? E pelo fornecimento do circuito principal de partida. Uma vez fechada a ponte de contato, os enrolamentos da bobina de retenção produz, né, uma força suficiente para manter o conjunto em funcionamento até a abertura do circuito através da chave de partida. Bom, então, temos o desenho elétrico, o esquema elétrico, o desenho esquemático elétrico, somente no motor de partida.
Então, temos as partes, certo? Então, eu peço que vocês estudem, vou grifar aqui, justamente as partes do esquema elétrico. Então, temos a alavanca de comando, a bobina de chamada, a bobina de retenção, a chave magnética, que é muito importante justamente para conectar a engrenagem do motor de partida à engrenagem do motor principal, que eu preciso da partida. Tem a bobina de campo, certo? O coletor, que é associada ao motor de partida, a parte elétrica. O induzido, também da parte elétrica. A sapata polar, como eu tinha falado anteriormente. O fuso, que é nada mais nada menos que o eixo do induzido. O anel de encosto. E, por último, aqui, o anel de comando, certo? E também a roda livre, né? Na verdade, está junto em relação ao anel de comando do sistema. Então, basicamente, é um motor elétrico, certo? Que tem uma bobina. Então, qual a função do motor de partida? A partir do momento que eu tenho tenho um motor diesel e eu preciso partir ele, eu entro com esse motor elétrico. Esse motor elétrico vai desenvolver uma rotação e, né, com essa rotação, existe um sistema que as engrenagens do motor elétrico, no caso do motor de partida, vão ao encontro da engrenagem do motor principal, certo? Assumindo justamente essa combustão. Então, a partir do momento que tem uma combustão, inicia a combustão, que é o sistema espontâneo, né? Combustão espontânea no motor diesel. Esse motor diesel poderia transmitir força para o motor de partida, só que isso não acontece. O eixo ele é feito de uma forma que só o motor de partida transmite rotação por motor principal. O motor principal, a partir do momento que entra em ação, ele não transmite força para o motor de partida. Porque a rotação do motor principal é maior que o motor de partida. Então, se o motor principal transmitir força no motor de partida, iria danificar o motor de partida, certo? Então, o eixo, a partir de uma certa rotação, ele desconecta e ele é feito justamente para não transmitir a força do motor principal ao motor de partida, certo? Bom, então, quando o motor, como eu tinha falado anteriormente, quando o motor de combustão entra em funcionamento, atinge imediatamente uma rotação muito elevada, o que causaria danos ao motor de partida. Por esse motivo, o acoplamento deve ser desfeito o mais rápido possível. Para tanto, utilizamos um sistema de roda livre, no qual transmite torque, que é justamente a rotação, somente no sentido do pinhão para a cremalheira no motor diesel, e não da cremalheira para o peão, protegendo justamente dessa maneira o induzido. Bom, então somente após o desligamento da chave de partida é que ocorre a desengrenagem do peão com a ação da mola de retrocesso, que a mantém retraída mesmo em trepidações. Bom, temos algumas precauções em relação ao acionamento. Então, antes de ligar o motor de partida, levar a alavanca do câmbio no ponto morto, certo? Nunca fazer o motor de partida funcionar em marcha engrenada. Não deixar o motor de partida funcionando por mais de 10 minutos sem interrupção. Antes de acionar a partida novamente, esperar que pelo menos meio minuto, então cerca de 30 segundos, ou mais um pouquinho, para permitir o resfriamento da peça. Então, estamos tratando de uma peça mecânica, a partir do aquecimento existe a dilatação, e também a recuperação da bateria. Não ligar a partida enquanto as peças ainda estiverem em movimento, para evitar danos à cremalheira, que a cremalheira vai entrar, o peão vai entrar na cremalheira, transmitindo essa rotação, e vai haver danos. E se o motor de combustão não pegar após algumas tentativas, não insistir, procurar justamente a causa do problema que está acontecendo no motor de combustão, ok?
Bom, antes de se efetuar, né, qualquer serviço motor de partida, desligue o condutor da bateria e não coloque ferramentas sobre a mesma, para evitar somente curto-circuito. O coletor ele deve se apresentar sempre limpo, liso e uniforme, com isolamento, mica, entre as lâminas e o rebaixado, que é um local, a fim de evitar mau contato entre as escovas e as lâminas. Bom, observar que não haja curto-circuito no induzido entre espiras ou a massa. Observar que não haja curto-circuito nas bobinas de campo também, que é entre as espiras ou as massas, ok? Bom, antes de proceder qualquer teste, verificar todas as ligações elétricas e a condição da bateria, de uma maneira geral, em relação a vazamentos e nível dos eletrólitos. O teste do veículo deve ser feito mediante o uso do aparelho multímetro ou voltímetro e o amperímetro, ligado de tal forma que o amperímetro fique em série, sempre em série, justamente porque a corrente passa no amperímetro, e voltímetro em paralelo, justamente para eu ver, para eu fazer a medição, eu conseguir ver a medição da tensão. Então, o voltímetro, ele indica a tensão sobre o motor de partida e o amperímetro, a corrente consumida do mesmo, ok? Bom, aqui nós temos uma tabelinha meio concisa, justamente das principais falhas, certo? Então, temos algumas falhas principais relativo a esse sistema de carga. Então, eu vou enumerar algumas, certo? Falar rapidamente para vocês aqui. Obviamente, não dá para falar todas, mas essas são as principais. Então, o resultado da comparação. Então, a tensão normal e a corrente baixa. Então, tem a tensão normal no sistema e a corrente está baixa. Mau contato nas escovas e coletor, a bobina ou induzido com o circuito interrompido, certo? Contatos com a chave magnética deficiente, ok? Tensão baixa e corrente alta. A bobina de campo está em curto, a massa ou entre espiras. O induzido em curto se apresenta em curto, certo? As escovas, o suporte das escovas está em curto, pode estar em curto também. O eixo do induzido está emperrado, buchas presas e o motor de combustão está preso, certo? Então eu tenho uma corrente muito alta e a tensão baixa. Então significa que eu estou empenhando uma corrente muito alta no meu sistema e ele não consegue justamente transmitir essa força, certo? Então, transmitir essa força para o motor. Então, pode ser que o motor esteja preso, a corrente vai lá, apresenta um pico, vai lá em cima e a tensão fica baixa. E a tensão baixa, a corrente baixa. Então, os dois baixos. Pode ser, né, os terminais dos polos dos cabos da bateria com mau contato, retirar, fazer uma limpeza, sempre com a tensão somente em relação ao faiscamento, certo? E a bateria pode estar fraca ou danificada, né? Bom, falando mais algumas coisas aqui em relação a essa parte. Então, a chave magnética não liga. A chave de partida pode estar danificada, as conexões entre a chave de partida e a solenoide podem estar interrompidas. E a chave magnética, o sistema de chave magnética, né, que é somente a mola e o sistema magnético, pode estar danificado. O induzido gira, mas o peão não engrena. Então, o eixo do peão pode estar empastado, que é justamente girando em falso, certo? Então, o eixo o induzido gira, só que o eixo esse eixo não transmite, o eixo do induzido vai girar normalmente, está funcionando, então a parte elétrica está funcionando, só que esse eixo não transmite essa força mecânica para o eixo pro peão,
certo? Então, não transmitindo, eu não consigo transmitir a força do eixo do induzido para o motor principal. O peão, a cremalheira está com os dentes danificados, ou com rebarbas, que é justamente em relação às engrenagens, né? E a chave magnética pode estar danificada. Então, o peão não pode ser que o peão não está conectando na cremalheira do motor principal. O peão engrena e o induzido gira, mas o volante não. Então, a embreagem, roda livre do peão está patinando. O motor de partida continua girando após desligar a chave, então a chave de partida não desliga. A chave magnética, possivelmente a chave magnética deve estar danificada. O peão não desengrena após a partida, então a mola de retrocesso está fraca ou quebrada, o peão está empastado. Por último, nesse resumão, então o motor de partida funciona normalmente, mas faz barulho ao desengrenar. Pode ser que a roda livre do peão está emperrada, certo? Bom, vamos fazer um apanhado, né, de tudo, os componentes do motor de partida. Com esse apanhado, fazer uma revisão somente da parte do sistema elétrico e do motor de partida. Então temos solenoide. A definição do solenoide são dois enrolamentos feitos geralmente de cobre e são unidos um ao outro e montados no interior de um cilindro de metal. Quando esses enrolamentos são energizados, o mesmo funciona como ímã, certo? Então, a definição relativa a solenoide. Automático. São contatos que funcionam como um interruptor por onde vai circular a quantidade de corrente elétrica necessária para o giro do motor, certo? Temos conjunto de solenoide. Então, uma solenoide é um ímã, que é justamente produzido pela corrente elétrica. Então, o conjunto solenoide é a união do automático e da solenoide e vai localizar na parte de cima do motor de arranque e tem a finalidade de movimentar o núcleo de ferro do acionador, então, do ferro acionador do sistema. Então, o núcleo de ferro acionador, qual a definição dele? É um cilindro de ferro que possui uma cavidade em uma das suas extremidades para que seja feito o encaixe do garfo. Ele tem a função de fazer o fechamento automático e o movimento do garfo. Bom, falei do garfo, agora falei para que o garfo serve, né? Agora vou falar do garfo. O que é o garfo? Garfo é uma haste que vem em forma de Y e vai conectado ao núcleo de ferro, do núcleo de ferro acionador e transfere o movimento de avanço desse núcleo ao conjunto de peão. Bom, depois, continuando, então tem um conjunto de peão, que é o Bendix. O que é esse conjunto? Então tem a função de transmitir a rotação do motor de arranque para o motor a explosão, que é o motor principal, por meio do sistema de engrenagem. Conjunto de comutador. É formado por mancal, tampa traseira, porta-escovas, mola espiral embaixo do comutador. Tem como finalidade interligar eletricamente o induzido ao enrolamento do campo, além de proteger, centralizar e isolar algumas peças. Conjunto estator. A finalidade desse conjunto é criar um campo magnético fixo que irá induzir o rotor. Geralmente é formado por a carcaça que tem no interior das sapatas polares, ou uma bobina de campo, ou no caso dos modelos mais antigos. Bom, o que é o rotor? Que é um induzido. Eu falei várias vezes e na apostila tem algumas figuras que vocês vão absorver melhor o conhecimento. Mas o rotor é um conjunto formado por um carretel cheio de ranhuras, onde vai enrolamentos, né? Fios condutores em formato espirais. Esse carretel é montado sobre um eixo que tem em uma das suas extremidades algumas estrias que se encaixam na parte interna do peão. Na outra extremidade vai montando um coletor onde vai ligado às extremidades os fios condutores. O induzido dos motores de partida tem como função transformar a energia elétrica, que é gerada pelo sistema de partida, pelas baterias, em energia mecânica giratória.
certo? Bom, então com esse slide chegamos ao fim dessa sexta videoaula e do curso, certo? São 6 videoaulas. Espero que sinceramente tenham gostado. Devido ao tempo curto dos vídeos, tentei selecionar os tópicos mais importantes, mas a apostila está disponível na sala, abrange todo o conteúdo mais detalhadamente. Sempre a use em caso de dúvidas e aprofundamento em relação ao conhecimento, certo? Eu irei disponibilizar alguns vídeos justamente em relação a essa parte mecânica na sala de aula, somente para aprofundamento do conhecimento, certo? Então, um forte abraço e até a próxima.